Agora a gente passa também, pessoal, a nossa terceira notícia de hoje, que é sobre a fumaça das queimadas que tem ocorrido no Pantanal, mas também na Amazônia, e já chegaram aqui no Sudeste e também em partes do Sul do nosso país, para a gente ver o nível, a gravidade dessas queimadas que são provocadas pelo latifúndio. A fumaça das queimadas que devastam a Amazônia e o Pantanal está se espalhando rapidamente por diversas regiões do Brasil, com efeitos já sentidos na região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. De acordo com a Metsul Meteorologia, a fuligem está sendo transportada por uma corrente de jatos quentes e secos, comum nesta época do ano, que corre a aproximadamente 1.500 metros de altitude, formando um verdadeiro corredor de fumaça pelo país. As áreas mais afetadas incluem estados como Amazonas, Roraima, Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a poluição atmosférica atingiu níveis críticos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam uma escalada alarmante nos focos de incêndio em 2024, com 88.900 queimadas registradas entre janeiro e 19 de agosto, o que coloca este ano entre os piores desde 2004. O Pantanal, em particular, vive seu pior ano desde o início da série histórica em 1998, com 7.700 focos de incêndio. Além disso, o Brasil viu mais de 113 mil quilômetros quadrados de áreas queimadas entre janeiro e julho, um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo metade desse total no Cerrado. Porto Velho, em Rondônia, enfrenta uma das piores qualidades do ar do país, com o aeroporto da cidade chegando a fechar devido à baixa visibilidade causada pela fumaça. Pois bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que, tanto no ano passado quanto nesse ano, o governo do Luiz Inácio não resolveu o problema das queimadas que disse que iria resolver, que são, diga-se de passagem, causadas pelo latifúndio no nosso país. É importante a gente enunciar aqui que, primeiro, os programas para prevenção e controle das queimadas e a preservação do meio natural, dos biomas do nosso país, principalmente do Pantanal, que tem sido muito afetado pela expansão da fronteira agrícola, foram ínfimos ou sequer existiram durante esses 2 anos de governo de Luiz Inácio. Em segundo lugar, o governo não contratou servidores como deveria para os órgãos de prevenção do meio natural. Em terceiro, e principalmente, o que a gente tem que destacar aqui é que o governo não vai contra os principais causadores dessa destruição em massa do meio natural, que, diga-se de passagem novamente, é o latifúndio. Ora, a gente vê, né, Henrico, a gente tem acompanhado aqui na causa dos indígenas, na causa dos camponeses, mas também na causa de defesa do nosso meio natural. A causa, a raiz do problema é a mesma, que é o latifúndio, que ganha aí bilhões de reais desse governo para continuar assaltando aí as terras dos indígenas, promovendo toda sorte de agressão contra os camponeses, contra os povos originários e também destruindo o meio natural, tudo em prol de expandir as suas fazendas, as suas terras, para plantar soja, para plantar grãos, cereais e, obviamente, também criar gado, né? Esses incêndios, eles são causados em grande parte, portanto, para servir aí os interesses do latifúndio no nosso país. E vale a gente destacar uma coisa que é muito importante aqui, Henrico. Há um período que, de fato, o Pantanal, a Amazônia, esses biomas eles ficam mais secos e propensos às queimadas que são causadas naturalmente. O problema não está exatamente nisso, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Obviamente tem que ter ali controle, prevenção por parte do governo. O problema central é que o período que isso geralmente acontece é o período em que está mais seco. Então, ali, agora no final de agosto, início de setembro, é o período em que essas queimadas, entre muitas aspas, naturalmente deveriam acontecer. A questão é que essas queimadas estão acontecendo com 3 meses de antecedência. A gente já está denunciando, já tem 3 meses essas queimadas. Queimadas essas que são causadas pelo latifúndio, sob aí o pretexto de ser causada por conta da grande seca no clima, por conta da falta de umidade, quando, na verdade,
eles têm utilizado disso para poder promover mais queimadas e expandir as suas terras. Então fica escancarado aí que não se trata dessas queimadas causadas pelo clima, se trata justamente de queimadas causadas pelo latifúndio. É impressionante como o governo não cerceia o latifúndio em nenhuma área. Uhum. Então, nos crimes contra o povo que a gente está vendo de forma generalizada no país, o governo fecha os olhos e não faz nada. E na destruição do meio natural, mesma coisa se repete. O governo fecha os olhos e não faz nada, né? Então, a gente tem pontos do país, inclusive, em que ali ocorre a destruição em massa do meio natural e ali ocorre crimes em massa contra o nosso povo. É só a gente pegar, por exemplo, o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem 3 biomas, que é a Mata Atlântica, o Pantanal e o Cerrado, os 3 muito afetados, e o Cerrado e o Pantanal, nos últimos anos, vítimas centrais aí das queimadas, né? Lá também tem o quê? Os Guarani Kaiowá, que são vítimas constantes do agronegócio do latifúndio. Então, caberia atuar fortemente ali contra esses latifundiários que cometem esses crimes, até porque tem agentes, indivíduos que cometem a mesma coisa. Tem um latifundiário muito famoso lá que é o Virgílio Mete Fogo, inclusive o nome dele é um tanto sugestivo, mas esse é de fato o sobrenome dele. É um latifundiário do Mato Grosso do Sul, envolvido em ataques contra indígenas, como por exemplo o massacre de Carapó, e também em queimadas, em destruição do meio natural, participou, se não me engano, do Dia do Fogo, lá atrás no governo do Jair Bolsonaro. Então, assim, nada é feito, sabe? Nada é feito, poderia ser feito coisa, esses indivíduos aqui poderiam ser investigados, ser punidos, inclusive as terras deles poderiam ser destinadas à demarcação, à reforma agrária, entregar aos camponeses, uma vez que há um histórico absurdo de irregularidades, mas, de fato, o governo fecha os olhos e não age. E cabe a gente também fazer uma investigação mais profunda. Basta a gente ver, depois do Dia do Fogo, ver a quantidade de terra que esses latifundiários concentravam. A gente pode pegar o mapa, pode pegar imagem de satélite e ver lá a delimitação das terras do Virgílio Mete Fogo. E agora a gente vê o quanto que se expandiu para essas terras que foram, para esses biomas, para essas matas que foram queimadas. Fica escancarado, pessoal, que esse é o método que o latifúndio também empreende, além da expulsão dos camponeses, dos indígenas, de suas terras, dos seus territórios. Esse é um dos métodos que eles empreendem para poder roubar mais terras do nosso povo, roubar as terras da União, destruir o nosso meio natural, tudo a serviço dos interesses, né, do latifúndio local.